Sejam bem-vindos à segunda temporada do Next Lab, o podcast do Laquimar Laboratório, e eu vou estar aqui apresentando junto com vocês. Prazer, sou Giovana, jornalista e criadora de conteúdo, e estarei aqui trazendo muito conhecimento, agregando muita informação sobre o universo de saúde, bem-estar. A gente vai trazer aqui com essa galera aqui. Para completar o time, né, para agregar conhecimento, eu vou estar aqui com o diretor Felipe Albuquerque, diretor científico da Laquimar Genômica. Depois a gente vai entender um pouquinho o que isso significa. A gente também está aqui com a médica Marina Reis, que é focada em emagrecimento sustentável e longevidade, e também com a Mayra Tirza, que é nutricionista focada em saúde intestinal e performance. Sejam muito bem-vindos. E eu queria já começar pedindo para que cada um fizesse uma breve apresentação sobre si, sobre o seu trabalho, para que a galera de casa conheça um pouco sobre vocês. Olá, Giovana, obrigado. Para mim é um prazer estar com vocês aqui e a gente falar de uma forma leve sobre assuntos relevantes que podem impactar na vida de quem está nos assistindo, da sociedade, né? Enfim. E então, dentro do Laquimar, como eu já vou até adiantar, né? A gente tem uma área especializada em exame genético, né? Que é o Laquimar Genômica, e a minha formação é, é justamente focado no indivíduo, mas do ponto de vista molecular. Então, toda a minha formação foi em genética molecular humana. Eu fiz mestrado, doutorado, sempre focado em doenças genéticas, mas olhando para o paciente do ponto de vista molecular. E aí, sempre no meu mestrado, doutorado, eu sempre pensei em pesquisas que pudessem ser aplicadas à prática clínica. E aí, nesse projeto, eu e o Laquimar, né, enfim, a gente se juntou e a gente está agora com o Laquimar Genômica, onde foi o primeiro laboratório a pensar numa divisão especializada em exame genético aqui no Maranhão. Legal. Mas o que significa o genômica? Para quem, assim, nunca ouviu falar nessa palavra, não tem nem noção do que isso possa ser. Então, a etimologia da palavra, ela diz respeito ao estudo do genoma, né? Então, essa terminação, ela significa estudo. Então, genômica, proteômica, então, estudo das proteínas, o genoma é o estudo do nosso DNA, né? Estudo do genoma. Então, é olhar o indivíduo, buscar respostas ou para diagnóstico, ou para... Existem diversas aplicações, né? Eu posso até buscar uma relação parental, teste de paternidade, o famoso teste do ratinho. É um teste do DNA, né? Eu estou analisando o DNA. A gente pode falar de predisposição ao câncer, é um teste genético. Posso falar de predisposição à atividade física, ou mesmo relacionados à alimentação. Também é um teste onde eu estudo o DNA do indivíduo. A depender do que é a minha pergunta, eu posso escolher uma região. Mas existe um exame hoje que é o sequenciamento do genoma total, ou seja, há situações em que o médico tem uma suspeita de que é uma doença genética, mas ele não sabe por onde começar porque a clínica do paciente é muito inespecífica, então não consegue direcionar para uma investigação específica, ele pode até estudar o DNA inteiro de uma única vez, né? Hoje as tecnologias estão permitindo já essa aplicação prática. Pronto, completo para todo mundo aí de casa entender. Por favor, Marina. Obrigada, que honra, que prazer estar aqui abrindo mais esta temporada do Next Lab, né, do podcast do Laboratório Laquimar. E eu sou Marina, minha missão de vida, sou médica, é fazer pessoas felizes, é acrescentar longevidade na vida, principalmente de nós, mulheres. Então, eu estou aqui justamente para atuar na longevidade, na prevenção de doenças, no emagrecimento sustentável. Por que sustentável? Porque tem uma total diferença, que é você emagrecer com qualidade e fazer a modulação bioidêntica hormonal de forma séria, de forma ética, com doses fisiológicas para deixar todo mundo feliz, saudável, com muita energia à disposição. E para fazer tudo isso, logicamente, o foco é o quê? Modulação das mitocôndrias e inflamação crônica baseada no intestino, porque é onde tudo começa. Perfeito, completo. Então a gente já pega esse link aí do intestino e pula para Mayra Tirza, porque ela também é focada em saúde intestinal. Eu tava até comentando primeiro, gente, muito obrigada. Eu tô muito feliz, assim, de estar aqui dividindo essa mesa com vocês, pessoas, né, tão incríveis. E eu sou uma entusiasta, como tu, Marina, sou uma entusiasta da vida saudável. Eu falo que quando a gente consegue viver bem, nunca mais a gente quer voltar para uma vida ruim, para uma vida sem saúde, para uma vida sedentária. Se você experimentar a vida saudável, nunca mais você quer ficar doente. Então, a gente não pode se acostumar com uma vida ruim. Então, eu sou nutricionista há 13 anos.
Eu sempre trabalhei com emagrecimento, performance, e de um tempo para cá, já tem um tempo, eu comecei a estudar modulação intestinal, como eu te falei, mudou minha vida e a vida dos meus pacientes, porque eu tô aqui concordando com Marina, tudo começa no intestino. Então, quem não tem saúde intestinal, não tem saúde. O intestino é que manda. É ele que manda. Certeza. E a gente tá vivendo muito essa era agora do autocuidado, né? Que tá na moda, assim, é trend. A própria corrida tá super em alta, o estilo de vida saudável, dormir cedo. Wellness. Exatamente. Eu sinto que a minha geração, que é a geração Z, assim, que nasceu ali de 98 até 2010 mais ou menos, ela já vem um pouco mais com essa consciência. Vocês acham que isso faz sentido ou vocês acham que todo mundo tá, de certa forma, dentro dessa era mesmo que dominou a sociedade ou é mais geracional? Qual a opinião de vocês disso? Eu acho que o que faz mais sentido hoje é esse olhar que a gente acaba voltando tudo para o simples. Então, às vezes, as outras gerações já faziam, mas os hábitos de vida, como as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida está aumentando. Antes, 60 anos, você já era um idoso de cadeira de rodas com um cuidador. Hoje, 60 anos, você está começando a viver. Você está ali com autonomia, independência. Então, como a gente tem falado muito em lifespan, que é o quantos anos você vai viver, e vem o conceito do health span, que é quanto tempo você vai viver bem, você vai viver saudável, você vai viver de forma autônoma, sem precisar de várias internações hospitalares, sem precisar de cuidador. Eu acho que isso gatilha a pessoa a querer não só viver mais, mas viver melhor. bem. Porque os estudos já falam que quem vai viver mais de 100 anos, 120, 150 anos, já é a nossa geração, principalmente a geração Z. Então, eu acho Qual a idade? 120, sério, 80 anos, sim. Da geração Z. Geração Z já vai viver. Olha aí. Quem é de 96 até 2010, te cuida. A pergunta é, Como é que tu vai viver? quanto tempo eu vou viver? É Sim. como eu vou viver? E eu tenho Não certeza. sobreviver, né? Sobreviver é muito ruim. Viver é muito bom, mas sobreviver é ruim. Mas esses estudos são... Como que é, assim, mais ou menos, feito para chegar nesse denominador? Caramba, até 100, 120 anos. Você tem os estudos populacionais, os estudos também baseados em genética e os estudos baseados também em geracionais, principalmente onde você tem as blue zones, né, que a gente chama, que são aqueles locais que as pessoas vivem com mais qualidade de vida. Que são aquelas pessoas que, até Harvard fala nisso, né? Que hoje a felicidade não é a conta bancária, não é a gratidão, sabe? É o estilo de vida saudável. Então, tudo isso eles fazem os estudos e eles fazem a projeção. Mas eu acredito que muito mais justamente porque a gente vai viver mais, a gente está vivendo mais, a expectativa de vida está aumentando. Por quê? Principalmente com os testes genéticos, com a prevenção, com a metabolômica. Eu acho que a ovelha Dolly ali foi um marco, né, do genoma humano. Faz você fazer, a gente fala muito em prevenir doenças. Sim. Então, isso faz com que aumente a expectativa de vida. A própria ciência, a gente às vezes a gente critica muito, às vezes a ciência, ela é meio enfadonha, ela não é sedutora, mas a gente gosta dos resultados dela, né? Ninguém para, assim, né? Que ninguém para, a sociedade não para ler um artigo, acha chato quem fala sobre isso, mas a gente adora saber que tem um medicamento novo que pode curar um câncer, Com coisas do tipo. certeza. Então, a própria ciência, ela também tem promovido esse aumento da expectativa de vida. Se fores pensar assim, há 100 anos não existe antibiótico. Então, um cara com uma simples, uma simples infecção urinária poderia virar óbito, né? Há 200 anos, a expectativa média de todo mundo era de 30 e poucos, 37 anos. Então, nos últimos 200 anos, o que aconteceu... Então, a gente olha para o passado e projeta o futuro, né? Então, o que está acontecendo é isso. A gente está olhando como que a nossa expectativa de vida vem aumentando e a projeção para o futuro dessa correlação, né? Aí a gente tem... Aí um dado super legal que eu lembrei do que tu perguntaste, isso era geracional ou não, mas o número, por exemplo, de boates, né, de discotecas, no mundo inteiro tem diminuído. As pessoas hoje não querem mais... E faz muito sentido. Porque antes a galera quer dormir mais cedo, entendeu? Eles querem acordar, mas eles querem acordar às 4h30 para estar correndo 5. Há pouco tempo atrás teve até um show aqui de axé que foi... E eu fui por causa do show, tá? Que a moça corretora. 10 anos, tu nem imaginar que
Eu sou que é um vírus do bem, ainda bem. Eu falo, se você começou a fazer atividade física porque tá na moda, graças a Deus tá na moda. Se, eu tô fazendo beach tennis, graças a Deus vem um esporte que todo mundo consegue praticar. Tô fazendo corrida pra tirar foto, graças a Deus que tem a foto pra fazer você acordar cedo e A foto, a clássica foto ali da litorânea, sabe? Graças a Deus. Galera vai também. às vezes só pra foto também. Mas começa pela foto e depois cria um amor ali pelo esporte. Fala, nossa, minha vida mudou depois que eu comecei a correr. Então, começou pela foto, graças a Deus. É verdade. Graças a Deus que teve isso. Sempre que é uma revolução cultural. Graças a Deus. Antes o status quo era justamente o cigarro, a bebida. Hoje não. Totalmente fora. Hoje é brega. Brega não treinar. O cigarro é brega, né? E o consumo de bebida alcoólica tem diminuído cada vez mais, né? Tem Graças a até Deus. slogan de assim, beba menos, beba melhor, por exemplo. Então as próprias fabricantes estão entendendo que a gente quer mais qualidade, né, e menos volume, né? E esse negócio de festa, tava falando com um amigo meu há pouco tempo, eu falei assim, cara, uma coisa que me irritava é que tava todo mundo em casa e só saía de casa quando dava meia-noite. E Qual a necessidade? Hoje em dia, sair de casa meia-noite, pra minha geração, gente, é tipo assim, é uma vez na vida, outra na morte. É muito raro. Perdeu o sono, reparador, a produção hormonal de onde tudo acontece, você acorda bem. Não existe isso. Enfim, muitos dados legais, viu, que eu não sabia. Esse dos 120 anos foi Fantástico. de todos. Também esse da... Qual foi que tu falou agora? o número de discotecas Que tem diminuído, né? tá diminuindo. Dados legais, viu? Será que eu falo aqui? São Luís mesmo é um exemplo, né? Esse final de semana tem corrida, então a balada é a corrida. A sexta-feira não é mais a mesma, porque sábado você tem que correr, tem um longão, tem que dormir cedo, tem que comer bem. É. Então a vida tá mudando, graças a Deus. E aí eu acho que independente, assim, de geração, acho que afetou todo mundo de uma forma geral, né? Sim. E aí a gente entra um pouco mais agora dentro do tema mesmo que a gente quer falar aqui, que é estilo de vida e alimentação saudável, focado também na prevenção dos cânceres do colo retal, no câncer de pâncreas e no câncer de endométrio. Câncer de endométrio. É assim que fala? Isso. De endométrio, certo. Eu queria que vocês, principalmente vocês duas, né, mais da área da saúde, pudessem um pouco dar um contexto desse câncer hoje em dia, principalmente, por exemplo, eu, com o falecimento agora da cantora Preta Gil, do câncer coloretal, eu não sabia absolutamente nada sobre esse câncer. Descobri agora recentemente, que está muito mais comum entre mulheres. E eu queria que vocês façam um pouco sobre prevenção, principalmente, assim, para toda a população, mas do colo retal focado em mulheres. Posso começar então? Claro. Eu atendo muitas mulheres, eu atendo muitas pacientes com problemas intestinais graves até, né? Síndrome do intestino irritável, síndrome de Crohn, pacientes com disbiose. O que é disbiose? É quando as bactérias ruins estão em maior quantidade do que as bactérias boas. E o que precisa ser feito? Eu falo isso, gente, a gente tem que começar pelo básico, que é o quê? Comer bem. O básico precisa funcionar muito bem. Então, uma vez uma paciente me perguntou, nossa, eu posso comer mamão em cápsula? Porque, assim, eu quero uma fibra que seja mais fácil. Por quê? Porque a praticidade. Porque a gente tem uma infinidade de frutas, de verduras que vão modular essa nossa saúde, que vão nos ajudar. Porque, assim, muito melhor do que tratar a doença é prevenir. E prevenção é alimentação e atividade física. Depois que você começa... assim, os relatos que a gente tem, né, Marina, de pacientes, depois que fazem a modulação intestinal, depois que melhoram essa alimentação, de um modo geral, diminuir. Eles até perguntam às vezes, mas não tem uma coisa mais prática para eu comer? Eu falei, tem. Mas isso não é o saudável. O prático é para você comer de vez em quando. As famosas barrinhas de proteína e tal. Não, isso é para ser muito esporádico. Tira um dia, faz o teu lanche, corta ali a tua salada, faz o teu sanduíche com frango, coloca o whey com uma fruta. Então, assim, tem tantas coisas, tem uma gama de possibilidades que a gente pode fazer dentro de uma alimentação que a gente não precisa ficar tomando mamão em cápsula, por exemplo. Mas né? existe, a medula existe mesmo? Tudo em cápsula. Mas tem gente que pede mesmo. Assim, é mesmo? fibras, né? E eu não sei, Mayra, se tu sente também, porque o que eu noto que hoje a pessoa até tem a consciência. Eu tenho que ir para atividade física. Eu tenho que dormir cedo, eu tenho que me alimentar melhor. Ela quer, mas ela, devido hoje à vida corrida, a tudo atribulado, ela não sabe como fazer. Então, ela quer,
se alimentar melhor, mas ela não tem o tempo ou a prioridade, né? Porque tempo, depois a gente estudando comportamento humano, a gente entende que é um pouco também de priorizar as coisas, então, mas ela não tem a prioridade ou não tem o tempo de preparar o alimento. Então, muitas vezes o iFood, ele é mais prático. Muitas vezes você comer a porcaria, o que já está pronto ali na prateleira, o que você para numa loja de conveniência ou em qualquer supermercado, é o mais prático. Então, eu acho que isso também é assim um ponto super importante. E a Preta Gil, né, maravilhosa, tudo, ela deixou esse legado das pessoas se preocuparem com isso. Por quê? Mayra falou, tudo começa no intestino, então as bactérias é que mandam. Tem até uma dica aí no Netflix, tem um super legal, super didático pro final de semana, Você é o que você come, uma série Eu rapidinha. tenho outro para indicar também, amiga. Eu já tinha contado aqui no IN, depois eu vou falar um pouquinho, mas é Segredos da Alimentação. Já tem 2, né? Maravilhoso, né? Eu vou contar, eu vou contar Mais também. Segura a audiência aí. E o que que acontece? Que são aqueles sinais, aqueles gatilhos, a gente vai falar de câncer coloretal. Então, é aquela constipação, aquele intestino preso, você não faz cocô e não tem explicação e você não sabe, não resolve. Ou então você tem uma diarreia, sabe, constante, aquela diarreia que tudo que... não, é porque eu sou assim mesmo. E as pessoas normalizam. Exatamente. Só para entender, esses são os primeiros sinais assim que a pessoa tem que se atentar. Viu sangue nos cocôs, viu uma dor que não tem explicação. Na barriga. Uma dor Intestinal e da dor não é normal, né? dor não é normal, nós estamos popularizando. Mas nem sempre esses sinais e sintomas querem dizer câncer, né? Pode ser totóide, pode ser uma outra, uma fístula. Alerta que você É o primeiro sinal que você precisa investigar o que está acontecendo. Porque constipação, eu digo sempre, hoje eu estava até com os alunos e estava explicando isso, que às vezes, assim, você quer ir, claro, eu acho super importante o uso, a metabolômica, amo a genética, mas você não pode esquecer do simples. Então, 80% das mulheres melhoram constipação só aumentando a quantidade de água e fibra. Porque a água é o cosmético gratuito, água é o combustível. Eu até falo sempre que ninguém esquece de carregar o celular, mas você quer esquecer de botar combustível de qualidade no seu carro, no seu corpo, no seu motor, que é a água. Água é combustível premium, combustível aditivado. Aí você vai para o refrigerante, vai para as outras coisas e esquece da água. Então, sem água, o corpo não funciona. 70% do corpo é água. E muitas vezes, na grande maioria dos casos, a constipação vem da falta de água e da falta de fibra. E também, um dos gatilhos, só para complementar, do câncer coloretal, é estilo de vida. É importante. Sedentarismo, falta de atividade física, alimentação com muitos ultraprocessados, com glutamato monossódico, o cigarro, o tabagismo, o alcoolismo, falta de fibras, tudo isso colabora e contribui para gatilhar, porque eu gosto sempre também de explicar que 20% é genética, 80% é epigenética. O que é isso? São os fatores modificáveis. A epigenética, o gene não muda, você nasce ali e está ali. Mas a epigenética é o estilo de vida, que você pode ligar o interruptor da tomada, o interruptor da luz. Você liga ou você desliga, você silencia aquilo ali. Ou hiperexpressa. E falando também um pouco desses 20% aí de fator genético, o que tu acha que pode ser mais... ter mais alerta de risco nesse sentido, de um modo geral, não relacionado só a esses 3 tipos de câncer? A gente não pode esquecer que o câncer ele é genético por causa da origem dele. Então, o câncer ele surge a partir de uma alteração no DNA. Essa alteração, ela pode vir ao longo da vida ou ela pode ser herdada. A pessoa pode nascer com aquela alteração. E o câncer não se desenvolve com uma única alteração, né? É um acumulado de variantes que vão causando alguns erros no ciclo celular, enfim, como as células vão se dividindo, até que ela perde esse controle e começa a se dividir desordenadamente. Agora, o que a gente está falando aqui de longevidade? Então, agora que a gente está vivendo mais, as nossas células também estão passando por mais divisões, né? Porque elas têm o tempo dela. Então, o câncer também não deixa de ser um preço que a gente paga por ver a expectativa de vida. Perfeito. Então, a gente pode afirmar que quanto maior a expectativa de vida, mais casos assim podem surgir. Provavelmente mais casos de câncer a gente vai ter no futuro.
Mas a gente também tem avançado nos diagnósticos precoces, nos tratamentos, né? Então as coisas estão caminhando de mão Tinha dada. um dado aqui, eu cheguei antes de ontem do congresso, primeiro congresso internacional de metabolômica que teve aqui no Brasil. E um dado que eu não sabia, que eu vou até atrás desse estudo de um pesquisador brasileiro, é que em 2030, a gente está em 2025, 2030, a primeira causa de morte no mundo vai ser câncer. Porque hoje não. Hoje é a segunda. Hoje é a segunda. Perde para Primeiro. E que cardiopatia. doenças cardiometabólicas, né? Doenças do coração. Ah, tá. E que no Brasil nós já temos 120 cidades catalogadas que a causa número 1 de morte É câncer. é câncer. Mas olha, isso tem tudo a ver com o que a gente está 120 conversando. Cidades já que a causa que supera, porque, por exemplo, na mulher, qual a principal causa que a gente se preocupa, principalmente mulher na menopausa, mulher 40 a mais? Não é geração, né, Zé? A gente se preocupa sempre com câncer de mama e se preocupa muito também com doenças do coração. Eu digo sempre, né? A mulher chega para mim e traz o marido, quem infarta não é o marido. Não é, ele tá saudável demais. É a mulher. Ai, com certeza. E acaba que se você vai falar, vai pensar em prevenção, estilo de vida, tá tudo interligado. Então, tem esses estudos já no mundo e no Brasil eu não sabia que o câncer em 2030 vai matar, vai ultrapassar Caramba, as doenças do coração. Mas, Marina, olha o que a gente está falando. A gente está vendo que a população está melhorando os hábitos. Exato. Então, isso é um fator protetor para diminuir o quê? Os efeitos, as doenças cardíacas aí, né? Cardiometabólico. Cardiometabólicas. Então, a gente tá de alguma forma conversando sobre isso aqui que está diminuindo. E só que o câncer, a gente não consegue controlar, né? A gente consegue controlar, não as variantes, né? Mas a gente consegue controlar nossos hábitos que podem diminuir o surgimento de algumas mutações ao longo da vida. Sim, mas respondendo a tua pergunta inicial, se eu tenho um indivíduo que ele tem um câncer muito novo, assim, com menos de 40 anos, é possível que ele já nasceu com uma variante patogênica, ou seja, uma variante que causa... Mas falando especificamente aqui do câncer coloretal, né? Sim. E então isso merece uma investigação genética. Se eu já tenho na família um histórico, merece uma investigação genética, né? Um parente de primeiro grau, né? Um pai, né? Até o avô de segundo grau. Então, ali são sinais e alertas que que podem motivar a investigação genética para saber se ele já tinha um risco a priori, né? Ou seja, um risco inicial lá de uma variante que nasceu com ele. Só que é importante a gente registrar que somente de 5 a 10% dos cânceres são herdáveis, né? Então, só de 5 a 10% é devido a fatores genéticos. A fatores genéticos herdados. Herdados. Ou seja, que eu nasci com ele, Nasceu. Ah, que tá. veio do meu pai e da minha mãe. Os outros 90 são fatores genéticos que são Adquiridos, né? adquiridos. Mas os fatores adquiridos, só para todo mundo entender, então, tá ligado a fator genético? É porque, então vamos fazer aqui uma diferenciação. Dentro da genética, a gente tem o fenótipo, né? O fenótipo é a manifestação de uma característica. E pode ser, o nosso fenótipo aqui, no caso, é o câncer. Então, o resultado desse fenótipo é o que? A carga genética mais o ambiente, né? Então, também é o que a Mariana está falando. Por muito tempo, a gente não sabia como é que esse ambiente influenciava na genética, como que ele conversava com a genética. Uma das formas é a epigenética, né? Mexendo no nosso DNA em como que ele vai funcionar. Mas a gente também tem agentes externos que podem agredir o nosso DNA e gerar uma variante patogênica, ou seja, uma mutação específica daquele tecido. Ou seja, o cara tem um câncer, uma alteração genética lá na célula do intestino grosso, mas essa mutação não vai ser passada adiante, certo? Ela vai ficar localizada ali, ela não vai ter... Ela não é de... Foi específica da do genética tumor, dele. exatamente, do tumor, inclusive. Hoje existem até exames que sequenciam o tumor, e o sequenciamento do tumor é diferente do sequenciamento do indivíduo. Entendi. É como se ele tivesse um genoma à parte. E, Felipe, eu vi um documentário falando exatamente disso que tu tá dizendo, sobre os sobreviventes, né, de Hiroshima e Nagasaki. E aí, os poucos sobreviventes, né, que tinham ali 2, 3 anos, todos faleceram de câncer. Todos faleceram de câncer. E com certeza tem a ver com o Total. O fator mental foi que agrediu, e aí eles tiveram. Os Estados Unidos recente, que teve
uma decisão judicial dos produtos da Johnson. Teve um produto da Johnson também que foi comprovado, eu não lembro qual foi agora, que as crianças que usaram esse produto, que tinha um fator lá que desencadeava, gatilhava um tipo de câncer específico, que numa região lá as crianças todas desenvolveram esse tipo de câncer, de doença. E aí nos Estados Unidos tem essa ação que foi comprovado que todas aquelas crianças na época que usaram esse produto de prateleira desenvolveram. Aí rapidamente retiraram, contornaram. O fenótipo, por exemplo, só para exemplificar aqui, a obesidade. Por que que tem gente que responde ao Mondiário e tem gente que não responde? É um fenótipo da obesidade. A doença é só uma, mas você tem várias formas de manifestação. Também o lipedema, né? Que nós mulheres está tão falado, que também Uma família lá, É, as tias estão buscando também. lipedema, você tem os fenótipos do lipedema, porque aí a gente vai para personalização, né, Mayra? Porque o que serve para mim Não necessariamente serve. serve Você tem um irmão gêmeo, e são diferentes. mas são diferentes, né? Então, as estratégias de tratamento, como você vai olhar esse paciente é de forma diferente. E o cigarro, por exemplo, a gente sabe que você associa logo, por exemplo, essa mudança, né? Que a gente vê que dos cânceres que são, vamos dizer, adquiridos. O cigarro é um exemplo, tem qual? Que gatilha o quê? Câncer de pulmão, gatilha câncer de câncer de estômago, então, que quem fuma, a É probabilidade um de fator ter. tão forte, assim, que mesmo que eu tenha todos os marcadores genéticos para câncer de pulmão, se eu sou fumante, se eu tenho outro indivíduo que é fumante, ele tem mais chance de ter câncer Do que o que tem os fatores genéticos. Então, quem não tem fatores genéticos, mas mesmo assim tem hábitos não tão saudáveis, tem muito mais chance de desenvolver do que uma pessoa com fatores genéticos com um estilo de vida saudável. Por isso é que hoje o mundo Sim, olha, tem o wellness. vamos chegar ao bom senso. E por isso que hoje a longevidade está tão em alta e é que as pessoas não querem mais beber, não querem mais fumar e querem dormir cedo. E fazer atividade física. Basicamente, a gente quer diminuir a chance dos eventos de mutações genéticas causados por fatores ambientais para viver mais tempo, para ter câncer mais tardio. Tá nas nossas mãos, é o que a gente consegue modular. Eu diria sempre, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte. A gente não sabe se vai ter ou não. Eu falei pra ela, a gente não pode brigar com Deus. O que é herdado, o que a gente veio, a gente tem, mas o que a gente consegue mudar, o que dá em nossas mãos, é nossa obrigação. A gente tem que ir atrás do que eu posso fazer, como é que eu posso melhorar a minha vida. A gente tá falando de alimentação, mas a atividade física, ela é fundamental nesse tratamento também, nessa prevenção, tratamento e prevenção, porque no caso de câncer, quem faz atividade física melhora prognóstico, né, Marina? E para prevenção, ela é fundamental. Com essa tal de massa magra. A massa magra, eu falo que é melhor ter músculo, poupança muscular, do que poupança de dinheiro, porque músculo você não compra. A gente precisa de uma poupança muscular. Um relato pessoal. Eu fiz uma bioimpedância agora, semana passada. Eu fiquei muito chocada, porque eu tô fazendo muita musculação. Eu pensei, nossa, vou estar com muitos músculos. Plantatíssimo. Assim, de alimentação. É difícil. Ver o que tu tá fazendo, porque o corpo responde. Tem alguma coisa errada, eu concordo plenamente. Eu digo que hoje a maior riqueza é o investimento de bolsa de valor. Isso aqui. Não é XP, Não é. Eu tenho uma paciente, só te contar pra Felipe falar, eu tenho uma paciente, eu atendi esses dias e me chocou muito, eu tenho falado muito do caso dela, é uma paciente oncológica. E aí ela não conseguiu nem subir lá no consultório, eu tive que descer, eu falei, nossa, ela deve estar muito ruim. Enfim, fui ajudando ela para entrar na sala, mas ela só tem 42 anos. E aí e eu achava que era um câncer que ela já tinha descoberto há muito tempo. Ela falou, não, Mayra, eu descobri só há 2 meses. E aí eu fui entender por que ela estava assim. Ela teve uma vida sedentária. Uma vida inteira sedentária. Ela nunca fez atividade física. Ela, com 42 anos, pesava 48 quilos. Então, ela já era sarcopênica. O câncer debilitou total. Então, eu sempre falo que se ela tivesse uma poupança, ela não estava mal. Ela teria subido, ela estaria com força. Ela tinha reserva, ela teria de onde tirar. Mas ela não teve. Eu falo, não, gente, agora daqui para frente, o que a gente pode fazer para melhorar o prognóstico disso? Melhorar a alimentação e fazer atividade física. Então, esse é um fator fundamental na prevenção
e até na melhora dos fatores de pacientes oncológicos. A gente vai sair daqui super consciente, todo mundo, gente, atividade física em dia, entendeu? Estilo de vida saudável, porque isso dá longevidade. Já aprendi hoje aqui com todo mundo. Mas isso é cientificamente comprovado mesmo. Existe artigo científico correlacionando massa magra e expectativa de vida. Com toda certeza. Evidência. Na ciência, Giovana, a gente fala muito das evidências de nível 1A, que são as maiores que tem. Sim. Atividade física, jejum intermitente, também é evidência 1A para longevidade, que foi Prêmio Nobel de Medicina, né? Então, assim, jejum também é uma ferramenta que existe bastante. Evidência nível 1A, metformina. Metformina que ninguém valoriza. O que é? Explica pra galera de cara. Glicage é um remédio que tem que aqui no Brasil a gente é dado no SUS, é muito barato e a gente tem esse pensamento que é para diabetes. E não é, ele evita que a insulina suba. E o açúcar a gente sabe que é gatilho também para todas essas doenças crônicas, doenças metabólicas. E ele é um dos poucos medicamentos que tem fatores epigenéticos. Ele tem o poder, a metformina na dosagem correta, tem poder de alterar a vida de telômero, que é muito importante quando a gente fala de longevidade. Tanto que Harvard fez recentemente um simpósio só de menopausa. Aí eu digo, gente, o que é que Harvard vai falar de menopausa? Lá fui eu me inscrever, tudo, acompanhei. Eu passei uma manhã inteira falando de quê? Metformina. Aí evidência nível 1A para longevidade. E tem também a rapamicina, que é 1B, que também é uma evidência maravilhosa, que é um medicamento bem promissor, usado também para doenças crônicas, mas assim, é muito novo ainda, né? Os estudos ainda tão recentes, mas que ainda não é tão comum. Mas atividade física, jejum intermitente e metformina tem super evidência científica. Falando aí de telômeros, tem um documentário no Netflix que ele fala disso também. Será que é o mesmo? Não sei, mas a pergunta que ele trazia era por que a gente envelhece? Né? Já que a gente é um conjunto de moléculas e de átomos, por que eles começam a perder a sua organização? Né? Basicamente isso. E uma das coisas Qual que o ele nome traz... do documentário para que eu não saber? Não lembro. Eu vou lembrar que já eu falo, mas é... não vou lembrar agora, projetando, alguma coisa assim, DNA projetado. Mas enfim, e aí uma das explicações é que a gente, a cada divisão celular, a gente perde um pouquinho do nosso DNA. Então, nos cromossomos, que nossos livros genômicos, é como se a cada divisão celular a última página fosse arrancada. Sim. Então, cada vez você vai perdendo uma páginazinha dessa. Então, se a gente tem alguma coisa que consegue proteger essas informações, que o nosso DNA é o nosso livro de receitas, né, para nos manter funcionando, a gente vai conservar por mais tempo o nosso metabolismo, né? Muito bom. Mas aí tem outros dados que eu dei uma pesquisada e tá um pouco controverso, porque até 2025, mais ou menos, 704 mil pessoas no Brasil vão ter câncer por ano. Então, a cada ano, 704 mil pessoas. É muita gente. E também um outro dado que é mais focado, assim, nos cânceres que a gente está comentando aqui, que é o câncer de colo retal, de pâncreas e endométrio, que é que de 2026 até 2030, o câncer de colo retal vai ser o terceiro mais letal entre mulheres de até 50 anos. E aí a gente tem esse estilo de vida saudável, a gente está nesse momento de geracional, né? E também todas as gerações também, não só a minha, tá? A gente não vamos fazer exclusão aqui, todas as gerações nesse momento de querer se cuidar mais, mas ainda assim os números estão subindo, entendeu? Em relação à quantidade de pessoas que têm câncer. A que vocês atribuem isso? Eu não sei se vocês concordam, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente não pode deixar de lado a saúde mental, que tem total relação também com câncer. Em mulheres, a saúde mental está muito relacionada com o intestino, porque ele sente tudo. O intestino sente... embrionária. É a mesma formação. Então, assim, a saúde mental não pode ser deixada de lado. Então, apesar da gente tá tendo uma busca maior por qualidade de vida e buscando alimentação, a gente não tem cuidado com a nossa saúde mental. E aí eu vou falar pelo meu consultório, mas eu acho que a Marina também concorda, 8 em cada 10 pacientes meus tomam algum tipo de medicação. Porque Pra saúde mental. para saúde mental, ansiedade. Então, assim, eu acho que busca pouco ainda terapia, a gente precisa se proteger. A gente precisa proteger a nossa saúde mental. Porque é a mesma coisa, sem saúde intestinal não tem saúde, e sem saúde mental não tem saúde nenhuma. Tu vê uma crescente em relação a isso? Demais.
demais, assim, O de deste foi generoso. eu acho que eu fui generosa, porque assim, é o comparativo, é aquele negócio, eu preciso ser produtiva e eu não tô dando conta mais da vida do outro, isso. Vem Mas- Instagram, é tudo. Exato, então é isso que eu tô falando, as mídias e tudo. Gente, o mestre fulano de tal acordou 4 horas, eu ainda nem acordei. Mas, eu queria até fazer um parênteses. Isso mudou do estilo de cobrança, porque agora a cobrança você tem que correr, você tem que ser saudável, você tem que... Talvez a cobrança pra você ser super saudável e ter um estilo de vida É isso aí, super... todos E acaba os extremos não são nada saudáveis. Esses dados que a Giovana trouxe são do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer. E o que eu vejo é o que a gente está conversando aqui no sentido de que se a gente está vivendo mais, o diagnóstico está melhorando, as pessoas estão tendo mais acesso, naturalmente esses números vão aumentar, porque a gente também não sabe, não está sendo medido, né? Uma outra coisa que a gente também tem que avaliar, porque a gente às vezes está falando Fator até mais... econômico também. e a gente está às vezes olhando para uma bolha, fala assim, olha, as pessoas estão se cuidando mais, mas quem são as pessoas que estão se cuidando mais? Quer dizer, Porque a gente também tem uma nessa pirâmide social, Verdade. tem gente que realmente não tem tempo algum e tá lutando para sobreviver, para botar o prato de É isso comida na mesmo. mesa. Então a gente tem que analisar também pra gente assim, Fator entender se geográfico. o que a gente está vendo É a nossa se bolha, acontece em todas ou está em uma bolha, né? Mas eu acho que a principal explicação deve ser a melhora do diagnóstico, melhoria do acesso ao Sistema Único de Saúde, principalmente da grande massa, que atende 3/4 da população brasileira, e aumenta a expectativa de vida também, espalhosa e já mais câncer. Então, tu tá querendo dizer que, basicamente, esses números podiam já estar aumentando, mas não tinha, talvez, diagnóstico para suficiente Está para tudo diagnosticado. entender. E agora chega, o doente, vamos dizer assim, chega, ele é identificado e antes principalmente não na tinha prevenção. Câncer de colo do útero também. Hoje você consegue, tanto na rede privada como na rede pública, você consegue fazer um exame preventivo de fácil acesso. Hoje, qualquer unidade básica de saúde faz um exame preventivo e você consegue detectar. Então, o que a gente quer? Detectar de forma precoce. Sim. Mas antes, a gente não tinha essa informação de diagnóstico. Hoje você tem. E o fator econômico, eu também concordo plenamente, era o que eu ia contribuir, porque a gente está falando de uma realidade que é uma bolha, que é o topo da pirâmide. Mas se você for, vamos dizer assim, mais longe, fazer uma análise econômica mais aprofundada, a grande maioria da população brasileira, infelizmente, ainda não tem acesso. Não tem acesso a uma alimentação, porque comida saudável é caro. caro. Barato é ultraprocessar, né? Só Que não. Então, sim. E às vezes também comodidade ali no dia a dia, vida corrida, a pessoa não tem tempo. Às vezes não dá nem para julgar, ela tá preferindo fazer essa escolha porque ela não tem Gente, outra as opção. pessoas, a não eu ser- dou aula, né? Então, eu tenho um ambulatório até de tabagismo, eu dou aula, né? Tem um ambulatório no SUS. As pessoas não tomam água mineral, tá? Aqui em São Luís, tomam água da torneira. Então, imagina Também nada. o que é você comer bem. E o O intestino, básico, né? O básico não tá sendo feito. E o intestino também, como a Mayra falou, ele é muito importante porque é porque lá que está toda a saúde mental. Não existe produção hormonal, não existe, você pode tomar, não vou dizer que não existe, porque na medicina a gente não diz nem sempre nem nunca, vou ter que corrigir, né? A probabilidade de um medicamento, vamos dizer, para uma saúde mental fazer efeito no intestino saudável É altíssimo. é maior do que não faz no intestino No intestino ruim, não. Você tem as vias de produção hormonal. Se você bloqueia essas vias de produção hormonal, se aquela via está no trânsito, está congestionada, se tem mais bactéria ruim do que bactéria boa, Sim. você não consegue metabolizar adequadamente os medicamentos, as Então, drogas, nem os hormônios, nem produção hormonal. Tá literalmente ligado um ao outro. A Completamente. tudo é aquilo que eu tava te falando. Quer que eu termine a história lá do intestino? Eu acho que tu sabe dessa história. Para todo É, mundo eu tava- entender. Eu tava e contando, continuar. ela falou isso, né? É ali que tem tudo. E aí a gente tem relação, intestino cérebro, intestino pele, intestino coração, Tudo. relação com tudo. E eu tava contando pra ela desse podcast, E tô ansiosa pra saber o final dessa série da Netflix que chama Segredos da Alimentação. Eu vou contar, ele estuda intestino, mas ele conta a história de, eu acho que uns 6 ou 7 pacientes, e
muito me intrigou uma paciente, né, uma das pessoas entrevistadas, aqui a gente não tem, né, Marina, me corrija se eu estiver errada, a gente não tem o transplante fecal, mas lá nos Estados Unidos eles fazem, muito comum. O que é o transplante fecal? É realmente você pegar as fezes de uma outra pessoa, colocar em cápsula. Compartilha a mesma casa, né? Exatamente. Ela ficou em choque, mas Não, mas exatamente depois ela me explicou que era em cápsula, eu fiquei mais... em cápsula, não, é em cápsula. O negócio é Mas a questão, o que me chamou muita atenção, que é o que eu falo, olha só como o intestino é importante. Ela começou a tomar, primeiro, no início, ela começou a tomar do irmão, né? Então, as cápsulas eram das fezes do irmão. E o irmão dela, ele tinha muito problema com acne. Obviamente, o que aconteceu, já que é no intestino que a gente tem essa relação com tudo. Ela começou a ter muita acne. E ela não tinha problema de acne. Ela só começou a ter problema de acne quando ela foi transplantada, né? As cápsulas de fezes. E aí ela falou, não quero e tal. E aí ela foi pro noivo. O noivo que morava com ela e tudo. E aí ela começou a usar do noivo. Só que ele tinha depressão. E aí ela fez o quê? Ficou depressiva. Aí ela falou, não. Entre a depressão e a acne, eu vou ficar com a acne. Não, com Porque ela melhorou o intestino dos dois, mas aí ela foi, e realmente ela voltou a tomar, sim, ela voltou a tomar as cápsulas do irmão, porque era mais fácil de tratar do que a depressão. A acne era mais fácil de tratar. Posso fazer uma adenda Eu tô aqui? muito chocada. Há um tempo atrás, quando eu estava no doutorado, um pesquisador, professor da universidade onde fazia, ele produziu um artigo correlacionando o tipo de flora intestinal que a pessoa tem nem com resposta, só classificando, na verdade, naquele começo. Então, mesmo que a gente tenha nosso tipo sanguíneo, você também tem os enterotipos, né? Que é quais são as bactérias que te habitam. Exatamente. E isso também está diretamente ligado principalmente assim, né? Que não sou da área, né? Mas está ligado principalmente a como que a gente metaboliza os alimentos. Alguns alimentos já são metabolizados pelas bactérias, né? Então, não por nossas próprias Exatamente. substâncias. Então, e hoje já tem um exame genético, já tem isso na prática, já é possível você identificar é feito um sequenciamento de todas as bactérias ali e é feito por bioinformática, você consegue identificar qual é o tipo de bactéria que tem. Então, não é colonizando a bactéria, não é fazendo uma cultura dela, é fazendo um sequenciamento e por bioinformática você separa. Isso aqui é bactéria A, bactéria B, Por bactéria que C. seria o metabolizar o alimento que tu fala? Vou deixar para vocês falarem. É como aquele alimento vai se transformar no teu corpo. Tipo assim, tu come uma banana. O que a gente sabe que a banana ela tem triptofano, que ela vai ter aquelas vantagens, aqueles benefícios. Sim. Se tu tiver só bactéria ruim, ela vai ser Não. não vai ter os benefícios da Ou seja, depende também da tua flora. tudo. Você é o que está salgando. Eu digo sempre que o intestino, né? Eu digo sempre o exemplo da favela pacificada. O intestino é o seguinte: quando a favela está pacificada, tudo funciona. O transporte público vem, tu tem energia elétrica, as crianças saem, brincam, as pessoas boas frequentam a rua, saem para trabalhar e voltam. Quando a favela está sob comando de traficante, o que acontece? Ninguém faz nada. Ninguém faz nada, tudo fica bagunçado. Não tem luz, corta a luz, corta todo. Não tem, o caminhão de lixo não funciona, vira o caos. Os bandidos, eles mandam nos mocinhos. Tipo coisa. Perfeito, Meg. Perfeita analogia, amei. Eu amei também, mas eu tô muito presa ainda na informação de que ela ficou com depressão. Sim, ela ficou. Porque o bom negócio. Você pode. Mas eu posso fazer um comentário também. Isso foi o que aconteceu com ela, né? Isso não quer dizer Que sempre vai ser assim. Então, a gente não sabe se isso é anedótico ou se existe de fato uma relevância, assim, uma correlação de causa e efeito. Entendi. A gente está observando duas coisas. Uma observação importante. Olha, acabaram de me falar aqui no meu ponto, gente. Eu só tenho 10 minutos. Eu tô na metade ainda. Nem tirei todas as minhas dúvidas. Tô cheia de dúvidas. Vamos sair um pouco da prevenção. A gente já vai agora falar rapidamente sobre o tratamento e sobre eu tenho uma notícia que eu vou deixar pro final. Mas sobre o tratamento, assim, o que vocês enxergam? Diagnosticou o câncer. Tratamento para retardar para você ter mais tempo de vida, longevidade mesmo. Existe alguma coisa específica em relação a isso, falando de câncer? Coisas simples. Por exemplo, se você vai pensar em câncer da preta Gil, câncer coloretal, você fazer uma colonoscopia,
principalmente na idade de risco, né, dos 50 a mais ou antes, se você tem histórico familiar, tem alguém na família ou tem um sintoma, se você tem pólipos também, então pólipos também são fatores de risco, você consegue já, né, já é, vamos dizer, um tratamento, porque se tem um pólipo suspeito ali, tirou, né, você resolve e acompanha. Pensando no de endométrio, fazer o exame preventivo, né? Fazer o exame preventivo também você consegue diagnosticar e você consegue tratar, porque na verdade, é como Mayra disse, a gente não tem como afirmar se vai ter ou não. Existem diversos fatores, mas o que a gente está aqui, Felipe, que pode confirmar para a gente, quanto antes detectar. Descobrir melhor. O diagnóstico precoce é um fator protetor, né? Exatamente. Mas assim, Fator protetor. um paciente teu que já foi diagnosticado, a alimentação vai mudar completamente. Que tipo de alimentação essa pessoa vai ter vai mudar completamente a qualidade de vida dela, né? Completamente. Não só a alimentação, mas como também a atividade física. A alimentação e a atividade física são os melhores prognósticos. Então, são os maiores remédios. Alimentos protetores. Nutricionista. Sim, a gente Alimentos chaves, entendeu? alimentos antioxidantes. Então, assim, eu vou falar pra mulher hoje, Mayra, mas é muito caro. Os alimentos, as frutas, as leguminosas de cores vermelhas, são ricas em Frutas antioxidantes. de cores vermelhas. Isso. As berries. Ai, Mayra, mas eu não tenho condições. Gente, aquele repolho roxo, ele é super roxo. rico em antioxidantes. Eu não tenho Anota dinheiro. aí. Eu não tenho dinheiro pra morango. Olha, às vezes tem um congelado ali no supermercado que é mais barato. Tua mãe encareceu. É verdade, cara. Aí acabou. Mas assim, as frutas vermelhas, os legumes vermelhos, roxos, beterraba, então com laranja, a gente precisa cúrcuma, o própolis, então tem coisas assim simples que não demandam assim, não dependem de muito dinheiro Sim. e que a gente consegue fazer. Então assim, se alimentar mais de comida, comer em casa, preparar a alimentação, diminuir esse pedido de quentinha, de comida de fora, mas é porque eu tô precisando. Isso vai fazer muita diferença, muita. Isso que vai modular ali aquela qualidade de vida no tratamento. E assim, a gente sabe que a quimioterapia ela é muito agressiva, ela é muito brutal. Então, você tá preparado, isso vai fazer toda a diferença. Total. Açúcar, que é o combustível, né, das células cancerígenas, existe também tem evidência científica. Consomem mais, hein? Então, quero finalizar, já se encaminhando para finalizar, com uma notícia. Eu vou pegar aqui meu celular para ler, e aí eu queria até que o Felipe comentasse um pouco, que eu li hoje na CNN Brasil, saiu quentíssima. Vacina pode prevenir câncer coloretal e de pâncreas, aponta estudo. Notícia de hoje. Aí, ó, eu vou ler um pouquinho aqui só para vocês se contextualizarem. Vacina pronta para uso. Uma nova vacina contra o câncer apresentou resultados positivos em pacientes com tumores no pâncreas e na região coloretal, segundo o estudo publicado neste mês na revista Nature Medicine. Boa fonte. A Nature O imunizante estimulou respostas imunológicas duradouras com potencial de prevenir ou reduzir a recorrência da doença em pacientes de alto risco. Achei muito interessante. Ó. Essas mutações estão presentes em cerca de 25% dos tumores sólidos e relacionadas a 90% dos casos de câncer de pâncreas e 50% dos casos de câncer de colos retais. E aí, Felipe, a gente pode aí para o futuro enxergar isso É uma esperança, né? positivamente, uma vacina, como é que tu enxerga isso? Olha, assim, que eu sei, tá? Muito, o câncer, o desenvolvimento do câncer tem muito a ver com sinalização celular. O que quer dizer isso? Eu tenho muitas moléculas que estão circulando e que se comunicam com as nossas células sadias. E elas podem desencadear respostas. Se eu tenho um medicamento que é capaz de alterar essa resposta, ou mesmo de anular essa resposta, ou modificar a resposta, eu posso estar bloqueando ali uma via metabólica, a área da marina, e impedindo aquela célula de ser um potencial, uma célula tumoral futura. O câncer, por exemplo, quando a gente está falando de metástase, que é assim, você tem focos diferentes, em tecidos diferentes, né, originados do mesmo câncer. O câncer, ele atua como um parasita nesse sentido. Ele vai preparando o terreno dele para invadir o outro tecido e vai mandando sinalizações. Sim. Então, se a gente tem alguma coisa bloqueando, não sei se a pesquisa é nesse sentido, a gente precisaria dar lá mais enalçada, entender essa sinalização é complexo. Tanto é que a gente está hoje, vocês sabiam que hoje, na pesquisa, a maior
assim, o maior verba hoje gasta em pesquisa é em câncer. E a gente, assim, quantas curas a gente tem? Mas tudo bem, a gente está avançando. Mas ainda Mas aí, tem. então, assim, a gente tem base para a quantidade de dinheiro que é gasto, a gente não teve, assim, tantas respostas, porque cada câncer tem seu próprio mecanismo. Tu não vai ter um medicamento que vai tratar todos os cânceres. Então, eles são muito específicos nas respostas, nas reações químicas acontecendo dentro daquele organismo, né? Daquela célula, enfim. Então, se a gente agora está começando a entender, a gente está começando a entender, né, aos poucos, e acho que a gente vai avançar nesse sentido. As vacinas, elas estão ampliando, né, a sua atuação, né? Se vocês enxergam a vacina como uma saída mesmo nesse parque, para finalizar, já que essa é tão me apitosa. Tudo que vai fazer esperança, que vai entregar esperança à espiritualidade Com também, certeza. que hoje, inclusive, o Conselho Federal de Medicina criou comissões para poder educar o médico, orientar o médico, porque cientificamente já é comprovado, principalmente nos pacientes oncológicos, que aqueles que têm fé, independente de religião, e se alimentam de pensamentos positivos, né, são pessoas espiritualizadas, você tem um prognóstico, ou seja, um decorrer melhor da doença e Perfeito. cura Perfeito. também. Então, tudo que é a favor da cura, da vida saudável, que todo mundo merece ser feliz. Podemos, gente, não vamos sobreviver, não, vamos viver bem. A gente Por favor. E a vacina, ela também conversa com o que vocês falaram no início, né, sobre a medicina preventiva, né? Não deixa de ser uma prevenção, né? Com Que ela tá certeza. No falando. início da... Muito link. O que que tu acha dessa notícia de Não, vacina? eu não tô sei. demais. Eu falo assim, graças a Deus, né? Cada vez a gente estuda mais, a gente tem mais acesso ao conhecimento em todas as áreas, né? E eu falo da nutrição, na medicina, na ciência de modo geral, que graças a Deus isso aí tudo tá chegando pra gente. Então, realmente é pra ter esperança. Mas É pra ter vocês acham? esperança. Porque eu nunca tinha visto, só pra finalizar mesmo agora, eu nunca tinha visto uma notícia falando sobre vacina para o câncer. Foi realmente a primeira vez que eu vi. Então, de alguma forma, isso é um avanço, né? É claro que é. Meu Deus, então vamos terminar com esperança, Edith, para finalizar. Muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Estou saindo daqui cheia de conhecimento. Já, eu espero que vocês tenham anotado aí. Eu vou rever esse podcast para anotar cada coisa, porque é muito bom realmente para as pessoas que não são da área ter esses conhecimentos. Às vezes são coisas muito básicas para vocês, mas para quem não é da área acaba agregando muito. E foi assim comigo. Muito obrigada por estarem aqui. E não deixem de acompanhar as redes sociais aqui do Lacmar. O site é lacmar.com.br e o Instagram e o TikTok Laboratório Lacmar.